Olá, turma! Eu sou Gui Reginato e nessa série de 3 aulas eu vou te falar como as pessoas conseguem destravar sua comunicação em 6 passos. Essa é a nossa segunda aula da semana e ela se chama Comunicação é Poder. Eu vou te explicar por quê. Que eu sempre tive vergonha de contar para vocês. Eu lembro como se fosse hoje, eu fazia pós-graduação em Blumenau e chegou aquele momento de ir até lá na frente apresentar um artigo científico. Tava tudo certo. Eu me dei ao luxo de montar belíssimos slides e eu comecei a contar as pessoinhas que estavam na minha frente para ver se ia dar tempo de eu me apresentar naquele dia para eu ficar tranquila. Tava chegando a minha hora. E a minha reação, pasmem, eu fugi dali, eu entrei no carro e voltei para Rio do Sul. O sentimento que veio no meu coração aquele dia foi de extrema frustração, porque eu não posso nem dizer para vocês que eu passei vergonha, porque eu não cheguei nem a me apresentar. Foi de frustração de ter realmente fugido, assim como eu fugi de várias oportunidades por medo de me comunicar, de expor o que eu tenho dentro do meu coração com o público no trabalho. E eu digo que eu ressignifiquei esse sentimento durante as tuas dinâmicas, porque eu aprendi a olhar para ele de outra forma. Talvez eu ia continuar usando a minha capa super protetora, de que eu sou realmente boa somente nos bastidores, de que eu não tenho o dom da fala, de que eu sou extremamente tímida. E, gente, é possível conquistar a habilidade da fala, porque não tem nada de dom nisso. Eu não nasci com esse dom, mas eu consegui realmente destravar. Na aula passada, chamada Comunicação não é dom, você viu que se comunicar é uma habilidade humana. E como toda habilidade, é uma coisa que pode ser aprendida. E você entendeu que o medo de travar é um medo imaginário. E como tudo que é imaginário, quando pomos em prática, perde a força até desaparecer. Se você não viu a nossa primeira aula, vá na comunidade e acesse o link para assistir. Tem muito conteúdo lá que vai mudar o seu jogo na sua comunicação. Pode acreditar. Hoje, para você entender por que comunicação é poder, eu vou te contar como a minha saudosa avó, Dona Levi, o professor de Harvard, William Moulton Marston, e a Mulher Maravilha estão relacionados entre si e com o polígrafo, vulgo detector de mentiras. Quem acompanhou a nossa primeira aula soube como e por que eu criei um método baseado em influenciar, persuadir e encantar. O meu método Impere. E deve ter percebido que falei mais de como influenciar e persuadir na sua forma de se comunicar com as pessoas. Hoje eu vou falar mais de como realmente encantar e fechar um ciclo poderoso de comunicação. Quando a gente aplica esse método, não só destravamos a comunicação, como elevamos ela a um alto nível. E por que eu afirmo que comunicação é poder? Eu vou te contar. Anota aí essa frase. Tudo o que você tem é reflexo da sua comunicação. E tudo o que você não tem também é. A minha avó, Dona Levi, me ensinou que eu deveria tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu me lembro bem da cena em que a minha avó me deu essa lição de vida e por muito tempo eu realmente levei essa regra à risca. Mas um dia eu me dei conta que, em comunicação, essa regra não funciona bem. Para a gente alcançar uma excelência na nossa comunicação, não podemos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que tratar o outro como ele, o outro, gostaria de ser tratado. E isso parece simples, mas, de fato, vai mudar o jogo da tua comunicação e oratória. E é isso que vai fazer com que você passe a encantar as pessoas. Porque quando a gente fala de encantamento, a gente está falando de empatia. E a gente está falando, na verdade, de empatia reversa. Não é você ser empático com as pessoas. É fazer as pessoas sentirem que você está sendo empático com elas. São duas situações completamente diferentes. E você vai fazer isso de forma intencional, tratando a pessoa como ela gosta de ser tratada. É impossível ela não perceber empatia da tua parte se você agir dessa forma. Mas como isso é possível, Guilherme? Para entender tudo isso, você precisa conhecer a teoria DISC, de William Moulton Marston. Aliás,
antes de falar sobre isso, eu quero te perguntar, o que você acha que o polígrafo, a teoria DISC e a Mulher Maravilha têm em comum? Pois a resposta se resume a um nome: William Moulton Marston. Esse brilhante psicólogo norte-americano, teórico, inventor, escritor e roteirista de quadrinhos, foi o criador dessas três coisas. Em 1915, atendendo as pessoas no seu consultório, ele percebeu que os seus pacientes, quando estavam mentindo, tinham uma alteração na sua pressão arterial. Foi aí que ele desenvolveu um equipamento capaz de medir a pressão arterial e identificar se a pessoa estava mentindo ou não. Surgiu ali o polígrafo, que em 1917 foi reconhecido pela CIA como o primeiro detector de mentiras da história da humanidade. Marston se dedicou a estudar as emoções das pessoas comuns, porque à época se estudava muito as emoções das pessoas que tinham doenças que até então eram pouco estudadas, como síndrome de Down, Parkinson, entre outras. Ele fez diferente. Vou estudar as emoções das pessoas ditas saudáveis. E foi assim que ele chegou aos 4 tipos de personalidades. 4 tipos de comportamentos que estão presentes em todas as pessoas. Em 1945, ele escreveu um artigo publicado no The New York Times, criticando as histórias em quadrinhos, que à época se preocupavam apenas em entreter os seus leitores. E ele fez uma dura crítica, dizendo que eles deveriam também se preocupar em informar, aproveitar o humor, o entretenimento para trazer um conteúdo que fosse realmente valioso para os jovens leitores. Aí, a DC Comics resolveu desafiar este homem e disse: "Ah é, Sr. William Moulton Marston? Já que o senhor acha que os quadrinhos deveriam ser educativos, nós lhe desafiamos a criar um personagem em quadrinhos que tem esse propósito." Mexeram com o cara errado. Em 1948, William Marston criou e lançou a Mulher Maravilha. Uma mulher que se utiliza dos 4 perfis comportamentais e que, em tese, seria a mulher perfeita. E o poder da Mulher Maravilha está onde? Qual é a sua arma? O laço da verdade, que é claramente uma alusão ao polígrafo, que ele mesmo havia criado lá em 1915. Portanto, quando a Mulher Maravilha usa o seu laço da verdade, ninguém consegue mentir para ela. E quais são os 4 perfis comportamentais da teoria DISC? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Você quer ter uma ideia de qual é o teu perfil comportamental? Veja aqui as principais características de cada perfil. Eu acho muito importante que você se concentre nesse momento. Para tudo que você está fazendo, se você está vendo essa aula no celular, esquece o mundo ao teu redor, esquece o WhatsApp agora. E se você está vendo essa aula pela televisão ou pelo YouTube, deixa o celular de lado. Foca nisso. Eu quero que você leia as características descritas em cada uma dessas cores. Comece pelo vermelho. Leia todas as características. Determinado, independente, prático. E veja se isso se identifica com você ou se você se identifica com elas. Depois vai para a cor amarela. Faz o mesmo processo. E assim por diante. Para o verde e depois para o azul. Eu sei, pode ser que você fique na dúvida. Eu sei que pode ser que você pense: olha, Guilherme, mas eu estou me identificando com 2 cores. Só que nesse momento, eu quero que você foque em apenas uma. Eu quero que você escolha aquela que mais te representa. Eu vou dar mais 30 segundos para você refletir. Ok? Será que você é colaborador, calmo, equilibrado, constante? Será que você é prático, analítico, detalhista, super organizado, sistemático? Ou você é do tipo estimulador,
entusiasmado, alegre, simpático? Ou será que você está aqui no quadrante vermelho? Firme, audacioso, decidido, determinado? E aí? Decidiu? Qual é o teu perfil? Já sabe dizer onde você se enquadra? Pois isso é fundamental para a nossa aula de hoje. Porque cada perfil desse tem uma forma de se comportar. Sendo assim, um jeito diferente de se comunicar. E uma preferência distinta em ser comunicado. Quer ver só? A turma que está na cor vermelha é a turma dos dominantes. Portanto, se você se identificou com essa cor, saiba disso. Você tem o perfil dominante presente na tua personalidade. E os dominantes, muitas vezes, eles são, eu diria, mal interpretados como pessoas grosseiras. Injustiça, né? Eles fazem acontecer. Simples assim. Para eles, quando a missão é dada, a missão precisa ser cumprida, custe o que custar. Por isso é muito comum a gente analisar esse tipo de situação. Um dominante que está num cargo de liderança, chega para o seu liderado e fala de maneira bastante firme. Ele ainda não entregou o relatório. Olha, em 10 minutos eu quero esse relatório na minha mesa, hein? E não tem choro. Ele vai embora, a pessoa ali fica consternada, assustada com aquela reação. Mais tarde, o dominante volta e a pessoa acha que ele vai novamente pressioná-la. Mas ele chega e diz todo faceiro: Ô, colega, vamos almoçar? Tem uma churrascaria nova aqui pertinho, vamos junto? A pessoa chega a ficar impressionada, chega a ficar totalmente confusa. No momento vem aqui me pressionar, me dá uma baita bronca. E no outro está me convidando para ir almoçar. Acontece que o dominante, ele não leva para o lado pessoal. Ele apenas está preocupado com o resultado. Olha só, eles são determinados, independentes, são práticos, decididos, autoconfiantes, competitivos, firmes e audaciosos. Eles são conectados com resultados e com ação. Agora, se você se identificou com a cor amarela, então significa, meu amigo, minha amiga, que você tem um perfil influente. E os influentes, muitas vezes, são mal vistos, mal julgados, como sem noção. O influente é aquela pessoa que não para de falar, sabe? E muitas vezes é julgado como bobo da corte, o que quer ser sempre o centro das atenções. Mas não é isso, gente. É que o influente é persuasivo. Ele é estimulador, é entusiasmado, alegre, simpático. Normalmente extrovertido, otimista, comunicativo, relacional. Ele ama pessoas. O negócio do influente é estar com a casa cheia, fazendo churrasco, música alta, dando risada. Ele gosta de usar roupas coloridas, cores vibrantes. É aquele cara que chega no ambiente de trabalho na segunda-feira de manhã. E aí, galera? Como é que foi o final de semana de vocês? E a turma tá assim, ó. Pelo amor de Deus, fecha a boca. Segunda-feira de manhã, mal começou a semana. E quer ver então, se ele tiver para baixo, aí ele chega na empresa. Dessa forma. Ô, pessoal, eu não tô bem, é porque minha esposa, eu tô com problema em casa. Aí todo mundo tem que consolar ele, tem que amparar. Ele gosta de toque, ele gosta de validação. Esse é o influente. Mas o que seria do mundo sem esse cara? Que é super alto astral e que gosta de reunir o povo para comer uma carninha, hein? Se você se identificou com essa cor, tamo junto. Agora, se você se identificou com a cor verde, então significa que você é estável.
O estável, muitas vezes, ele é mal interpretado como alguém lerdo, devagar, quase parando, sabe? Aquela pessoa que talvez precise assim de um empurrãozinho para que as coisas aconteçam. Mas não é isso. É que o estável, ele é calmo, ele é colaborador, ele é extremamente equilibrado, respeitador, conciliador, constante. Ele gosta de planejar suas ações. Só que tem um detalhe. Se tem uma pessoa que é leal, essa pessoa é o estável. E se você é estável, você sabe do que eu estou falando. Você que não é estável, a partir do momento que você conquistar a amizade de um estável, prepare-se. Porque ela é para a vida toda. Você terá alguém que dificilmente lhe passará a perna, que dificilmente lhe deixará para trás. O que seria do mundo sem essas pessoas que são verdadeiramente amigas, hein? Pense nisso. E o azul, hein? Guilherme, eu me identifiquei com o azul. Então, você é conforme. Os conformes muitas vezes são subjugados, tratados como chatos, cri-cris, mania de limpeza. Esses são os conformes. Mas não é isso, gente. É que eles são detalhistas. Eles são super organizados, são lógicos, sistemáticos, autodisciplinados, cautelosos, práticos e analíticos. O conforme é aquele rapaz, aquela mulher que adora trabalhar atrás de um computador, mexendo com planilhas, números e mais números. Se ele trabalhar sozinho, numa sala fechada, para ele é a melhor coisa do mundo. Agora faz isso com o influente para você ver. Rapaz, ele vai entrar em depressão no primeiro mês. O influente precisa estar rodeado de pessoas. Já o conforme não. O conforme é aquele que quer saber tudo antes para poder tomar uma boa decisão. Ele praticamente lê a bula inteira antes de tomar um remédio, porque ele quer ter certeza de que ele está tomando a decisão certa. Ele é extremamente ponderado. E a ponderação é um fator muito positivo. Ele é preocupado com os resultados. Quer entender isso melhor? Vamos lá. Se a gente for pensar num churrasco, para pensar num churrasco. O influente, olha só, vem comigo. O influente é aquele que convida todo mundo, que abre as portas de casa, que faz o contato com a turma toda, chama a galera do pagode, do samba, ou até mesmo ele leva o violão para fazer um som. O dominante faz questão de passar no mercado e comprar a carne que ele quer comer, porque onde já se viu, alguém escolher algo por ele. Ele tem que escolher qual vai ser a carne, e se bobear, ainda vai ser ele que vai assar a carne, para que ela seja servida no ponto que ele quer. O conforme é aquele que faz todas as contas, que pega todas as notinhas, sabe? Soma tudo, divide pela quantidade de pessoas, abre uma planilha no Excel, bota o nome de cada um, quanto cada um está devendo, passa o Pix, cobra todo mundo, quem pagou sinaliza com a cor verde, quem não pagou sinaliza com a cor vermelha e fica cobrando a galera no grupo do WhatsApp. Alguém se identificou? E o estável? O estável só vai. Fica de boa e tá lá para que, se caso venha acontecer uma confusão entre o influente e o dominante, ele tá lá pronto para separar. Afinal, ele é extremamente conciliador. Quer ver a forma como cada perfil comportamental se comunica? Dá uma olhada nesses prints de WhatsApp. E a partir disso, você já consegue ter uma ideia de qual é o perfil da pessoa que está se comunicando com você. Presta atenção. Olha só como o dominante, olha ali o Dzinho em vermelho. Olha como ele costuma enviar mensagens no WhatsApp. Bom dia, ponto.
Preciso do relatório até às 10 da manhã. ABS. Prático, direto, focado no resultado, simples assim, sem mimimi. Agora olha só o influente. Dá uma olhada como é que o influente costuma se comunicar. Oiê, tudo bem? Ele já quer saber como é que foi o dia da pessoa. Sabe aquele relatório? Então, eu tô assim, precisando. Pode ser às 10 da matina? Porque ele é preocupado com as pessoas. Então, ele não quer pressionar. Ele não quer te ofender. Ele não quer fazer com que você se sinta pressionado. Então, ele sempre pergunta. Pode ser às 10 da matina? O dominante já chega e fala, ó, eu preciso do relatório às 10 da manhã. Ponto. E ele ainda complementa. Acha que dá? Por favor. E aí enche de emoji. Meu amigo, minha amiga, se alguém te mandar uma mensagem com 3 es depois do oi, ou seja, oiê, pode escrever que é influente. E se tiver emoji, então, aí é influentaço. Agora, olha só o conforme. Vê se não é alguém preciso, analítico, detalhista e organizado. Bom dia. Conforme alinhado ontem às 11h30, na reunião que contou com a presença da Paula, do Antônio, Yasmin, João e Ana, ficou acordado que todos os relatórios devem ser entregues até hoje às 10 horas, atenciosamente. Detalhista ou não? E o estável? Ele manda, bom dia, e aí ele espera. E aí a resposta vem um tempo depois, bom dia. Aí ele pergunta, tá ocupado? Porque o estável, lembra? Ele é calmo, ele é conciliador, ele não quer incomodar, ele odeia perturbar. E a pessoa responde, não estou ocupado, pode falar. Não, se não puder, eu aguardo, sem problemas. E a pessoa responde, pode falar. Tem certeza? Que eu não quero te atrapalhar. Rapaz, se é o dominante do outro lado da linha, já está pegando fogo. E aí você já começa a entender as diferenças que existem entre as pessoas. Você está começando a captar por que você não pode tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, mas sim como ela gostaria de ser tratada? Eu vou abrir para você aqui a minha realidade, dentro do meu lar. Antes de conhecer a respeito dessa teoria, a respeito dos perfis comportamentais, eu e a minha esposa, nós tínhamos, sim, alguns conflitos dentro de casa. Por quê? Porque primeiro eu vou revelar o perfil comportamental da minha esposa. O perfil dela é o conforme. Uma pessoa extremamente organizada, detalhista, que não gosta de bagunça e não gosta das coisas fora do lugar. A popular mania de limpeza. E eu sou influente. Só que eu não sou influente. Eu sou influentaço. O meu influente de 0 a 100 é 92. E como um bom influente, eu sou bagunceiro. Eu sou aquele tipo que pensa, para que eu vou arrumar a minha cama de manhã se à noite eu já vou deitar nela de novo? Não tem sentido. E a minha esposa, a primeira coisa que faz é levantar e arrumar a cama. Então nós tínhamos um conflito lá dentro de casa, porque eu era bagunceiro, eu achava que eu tinha que tratar as pessoas como eu gosto de ser tratado, então eu achava que ela não iria se importar com aquela bagunça. De repente ela começou a se importar e começou a me questionar, começou a me cobrar, organização, disciplina, limpeza. Eu falei, espera aí, tem alguma coisa errada? E ela começou a me tratar como ela gostaria de ser tratada. Eu falei, então, não está conectando, não está batendo. Mas a partir do momento que eu tive acesso a esse conhecimento e entendi as diferenças entre os perfis, eu me dei conta de que ela era conforme. Portanto, é assim que ela gosta de ser tratada. E eu sou influente, eu tenho também o meu jeito de ser tratado. Nós passamos a nos respeitar muito mais.
Nós passamos a nos entender muito mais, passamos a nos julgar muito menos. E por conta disso, eu passei a me policiar mais. Eu passei a dar uma segurada na minha influência. Passei, assim, a ser mais organizado, ser mais disciplinado, manter uma ordem, uma limpeza. E ela também passou a respeitar mais o meu perfil e não pegar tanto no meu pé, porque ela entende que ela tem um influentaço dentro de casa. E não tem muito o que fazer a respeito disso. E o nosso relacionamento mudou da água para o vinho por conta disso. Nós começamos a mudar a nossa comunicação, tratando o outro como ele gostaria de ser tratado. É poderoso isso ou não é, gente? Agora, dá só uma olhada como nós devemos agir. Se não é mais para eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, e sim como ele gostaria de ser tratado, vamos falar sobre como cada perfil, então, gosta de ser comunicado. Os dominantes, eles gostam de desafios. Eles gostam de sentir que estão tendo autonomia, que estão comandando a comunicação, que estão comandando o processo de relacionamento. Eles gostam de liderança. Eles não se importam com risco, com pressão. Só que eles têm medo de falhar, medo de perder o poder e a autoridade, e medo de ser subordinado. Portanto, se você identifica que a pessoa que está diante de você é dominante e você quer vender algo para ela, mesmo que você seja influente, não adianta você querer falar, tocar, abraçar, porque não é isso que ela quer. O que ela quer é praticidade, é papo reto, é direto ao assunto. E você tem que sempre fazê-la perceber que ela está no comando da venda. Não adianta você chegar para ela e falar assim, ó, essa peça de roupa é a tua cara. Essa é perfeita para você. Perdeu a venda. Porque dentro da cabeça do dominante, ele vai pensar assim, quem é você para dizer o que é melhor para mim? Eu é que sei o que é melhor para mim. Então você tem que mostrar opções e sempre deixar ele no comando. Olha, você que escolhe. Dá uma olhada. Qual você acha que ficaria melhor em você? Muda o jogo da comunicação, muda o jogo do encantamento, muda o jogo da empatia. O influente, ele gosta de validação. O influente gosta de se sentir pertencente, gosta de se comunicar. Ele tem medo da rejeição, de não se sentir valorizado e de rotina. Então, se você quer vender para um influente, meu amigo, minha amiga, é só dizer para ele que ele vai ficar lindo com aquela roupa, que ele vai ser elogiado por todo mundo. Faça ele se sentir pertencente. Diga que ele vai ser mais aceito quando ele tiver esse celular, porque todo mundo tem esse celular, só você não tem. Se falar isso para o influente, ele vai querer comprar na hora. Então você tem que deixar o influente falar. Não interrompe. Você pode abraçar, pode tocar, elogie com moderação. E desde que seja um elogio sincero. Claro, né, pessoal? E o estável? Os estáveis, eles gostam de planejamento. Eles gostam de clareza. Eles preferem ouvir mais do que falar. Eles gostam de colaborar com o todo. Só que eles têm medo do imprevisível. Medo de ousar, de arriscar, de decepcionar, de perturbar. Portanto, no processo de vendas, aqui eu gosto de usar o processo de vendas como um exemplo, porque é o que acontece no dia a dia, você se conecta com as pessoas que você nunca viu na sua vida para fazer ali uma troca, seja de um produto ou seja de um serviço. Se você quer vender para um estável, você tem que ajudá-lo a comprar. Repare que ele gosta de planejamento. Você tem que mostrar para ele, por A mais B, que o produto vai caber no orçamento dele. Você tem que fazer conta junto com ele. Explicar para ele, olha, isso aqui vai dar uma prestação, sei lá, de R$300 por mês. O que você poderia economizar para conseguir, de fato, pagar esse valor? E aí o estável entende que aquilo vai acabar cabendo no planejamento orçamentário dele. E aí ele se dispõe a comprar.
Outra coisa, ele não quer jamais te perturbar ou te decepcionar. Então, se você falar para ele, olha, poxa, eu estou passando até uma certa dificuldade aqui para bater a minha meta e eu precisava tanto fechar essa venda, é capaz de ele comprar só para te ajudar. De tão coração que o estável é. É claro que você não vai fazer isso, né? E o conforme, hein? Gente, os conformes, eles gostam de regras, informação, perfeccionismo, gostam de padrões, detalhes. E eles têm muito medo de cometer falhas, de receber críticas, de errar na escolha e de ter pouca informação. Então, se você vai vender um carro, por exemplo, para um conforme, não adianta nada você dizer para ele, rapaz, imagina você nesse carro lá na orla de Balneário Camboriú, na beira-mar. Pensa, você bonitão, hein? Todo mundo te elogiando. Ah, tua família vai ficar de queixo caído. Ele não tá nem aí para isso. Essa comunicação você usa com o influente. O conforme quer saber qual é o torque do motor, quais são as peças usadas no carro, quantos litros de gasolina gasta por quilômetro rodado, qual é o sistema de freio, qual é a tecnologia embarcada. Ele quer saber informações, estatísticas. Qual é a porcentagem de falhas que aconteceram no último ano nesse modelo de carro? Esse é o tipo de abordagem que você tem que ter com o conforme. Informação, detalhismo. Captou? Tá claro isso? É óbvio que aqui nós não temos muito tempo para nos aprofundarmos em tudo isso. Mas no meu curso, Método Impere, Destrave a sua comunicação em 6 passos, a gente aí sim fala com detalhes, com uma riqueza de informações sobre cada um dos perfis. E eu ensino lá de uma forma muito clara e objetiva como você deve fazer para identificar em minutos qual é o perfil comportamental da pessoa que está diante de você, a partir da roupa que ela está usando, a partir da expressão corporal dela, a partir da expressão facial dela, a partir do tom de voz e das palavras que ela costuma usar. Nós analisamos todos esses aspectos. E eu arrisco dizer para você que talvez você não encontre esse tipo de informação em nenhum outro curso da internet. Portanto, o curso Método Impere vai muito além de um curso de comunicação e oratória. Nós estamos falando de um curso que vai te tornar um especialista em pessoas. Porque só entendendo de pessoas é que você vai ser capaz de impactá-las de verdade. Não adianta nada eu te encher de técnica de comunicação e oratória. Técnicas vazias, porque se você vai aplicar para qualquer tipo de perfil, não vai funcionar. Entendendo de pessoas, a tua comunicação vai ser naturalmente poderosa. Você não vai ter dúvidas. Você vai ter medo, mas não vai travar. Guilherme, e quando eu estou falando em público? Em qual perfil eu me baseio? Em público, você deve se comunicar com os 4 perfis. Você deve desafiar, você deve colocar a pessoa numa posição de autoridade, numa posição de liderança. Você deve validar, você deve fazer as pessoas se sentirem pertencentes, você deve compreendê-las, você deve trazer para ela clareza nas suas informações e você deve, obviamente, trazer muitas estatísticas, dados, informações. E aí, você se comunica com todo mundo que está diante de você. E aí você consegue atrair, reter a atenção, consegue persuadir e consegue encantar. Que é o nosso maior objetivo através dessa metodologia. Quer saber quem faz isso com maestria? Esse cara que está aparecendo aí na sua tela. Barack Obama. Talvez a figura mundial que melhor aplica essas técnicas no seu dia a dia. Tanto é que ele é popular até mesmo entre os seus opositores, um verdadeiro encantador de serpentes. É um cara que encanta todo mundo por onde ele passa. Ele esbanja empatia. Mas não é que ele seja empático. Ele proporciona uma coisa que eu chamo de empatia reversa.
Ele faz você achar que ele é empático porque ele está agindo de maneira intencional. Então, não necessariamente ele tem uma empatia natural, que é do coração dele. Você entende o que eu estou falando? Acredito que está claro isso para você. Eu quero trazer aqui para vocês cinco técnicas. Pega aí papel e caneta ou tira print da tela, se você preferir, para você utilizar na sua comunicação quando você identificar o perfil comportamental que está diante de você. Bora lá? Como comunicar com o perfil dominante? Quando você percebe que você está diante de um dominante, você deve usar essas 5 técnicas de comunicação. Primeira, a abordagem direta. Nada de mimimi, nada de querer saber como foi o final de semana, nada de querer contar a história da tua família, do teu filho, da tua mulher, do teu cachorro, da tua mãe. Ele não quer saber. Abordagem direta. Segundo, desafio positivo. O que é desafio positivo? Eu gostaria muito de ver o senhor usando isso, hein? Olha, eu poderia desafiar o senhor, se o senhor é capaz de usar isso mesmo. Ou, se a senhora é capaz de usar isso mesmo. Quando você desafia o dominante, ele se sente pressionado. E ele instintivamente quer provar para você que ele consegue. Mas tem que ser positivo, nunca um desafio negativo. O desafio negativo é aquele que você provoca, dizendo, por exemplo, duvido que você tenha coragem de comprar. Isso é um desafio negativo. Não é nada bom para vendas. Dê opções para tomada de decisão. Já falei sobre isso. Valorize a eficiência. O dominante ele não tem tempo a perder. Então, quando você valoriza a eficiência, por exemplo, num produto, você vai vender um iPhone. Esse iPhone aqui, por conta da memória dele, é extremamente veloz. Ele costuma ser muito mais rápido do que os aparelhos da concorrência. Pronto, você está falando a língua do dominante. E por fim, desafie o status quo. O dominante não gosta do efeito manada. Ele não gosta de parecer Maria vai com as outras. Então é legal você falar assim, olha, todo mundo está fazendo isso, mas o senhor eu acho que tem um perfil para ser diferente do todo, não? Aí você está falando a língua do dominante. Como comunicar com o perfil influente? Se você identificou que a pessoa que na sua frente é um influente, é um Guilherme Reginato, você deve valorizar o relacionamento pessoal. Pergunta, como é que está o filho dele? Como é que está a filha? Como é que está o casamento? Como que foi o final de semana? E se você puder anotar o nome do filho, anotar o nome da filha, esse tipo de informação, e num segundo momento, inclusive, perguntar, e aí? Como é que está o Arthur? Como é que está a Helena? Você ganha o influente na hora. O influente adora histórias e experiências. Então você pode se abrir com ele, contar algum tipo de história, ou ouvir ele contar histórias. Reconhecimento social. Entra muito na questão do elogio. Reconheça ele, empodere ele, valorize ele. Colaboração e cooperação. Coloque ele para fazer parte do processo. Ele ama colaboração e cooperação. Eu gostaria muito da sua opinião. Imagina você estar vendendo alguma coisa. Olha, Guilherme, falando como o influente, me dá a tua opinião sincera. O que você acha desse produto? Eu sei que eu estou te vendendo, mas ele vai colaborar, ele vai cooperar, ele ama isso. E o entusiasmo contagiante. Gente, sempre converse com o influente com entusiasmo. Você precisa sempre levantar o padrão vibratório dele, porque ele gosta disso. Se você estiver meio para baixo, meio quietão, não vai conectar. Agora, como agir com o perfil estável? Com o estável, você tem que ter uma abordagem calma, segura. Então, diferente do perfil influente, não adianta você chegar para o estável. E aí? Como é que tá? Dá um abraço. Como é que foi o final de semana? Calma. Segura. Segurança, lembra?
O estável é mais lento. Ele é mais constante. Dê ênfase nas relações pessoais. Demonstre que ele é importante. Demonstre que você se preocupa com ele. Porque ele está preocupado com você. Agradeça a preocupação dele com você. Mas sempre com muita calma e parcimônia. Terceiro, valorize a garantia financeira. Lembra que eu falei para você que o estável ele gosta de planejamento? Então, ele tem que se sentir confortável, que aquela conta vai caber no orçamento dele. Então, se o teu produto oferece algum tipo de garantia financeira, por exemplo, olha esse produto aqui, qualquer coisa, o nosso suporte vai entrar em contato e a gente vai fazer a troca do produto para você sem nenhum custo. Ou você pode devolver o produto e a gente devolve o dinheiro de maneira integral. Muitos comerciais de TV utilizam desse argumento. Ou o seu resultado ou o seu dinheiro de volta. Para o estável isso é maravilhoso. Então você deve valorizar, quando for o caso, a garantia financeira. Compromisso a longo prazo. O estável não gosta que você venda e vá embora. Que você conclua um negócio e suma. Então mostra para ele que você vai ter um acompanhamento. Que você vai continuar mantendo contato. Que sempre que ele precisar, ele pode vir até a loja. Que você vai estar pronto para atender. E respeite a rotina. Se possível, mostre para ele que aquilo não vai bagunçar a vida dele. Que ele tem como inserir aquilo no dia a dia dele. Valorize a rotina. Você quer marcar uma visita com o estável? Valorize a rotina dele. Procure entender qual é essa rotina e procure se encaixar nesse processo. O influente, por exemplo, não tem rotina nenhuma. Então tá tudo bem você chegar de surpresa na casa dele para fazer uma visita. O estável não. E por fim, como comunicar com o perfil conforme? Agora a gente vai para a questão do detalhamento. Você precisa ser detalhista. Detalhamento técnico. Com conforme não adianta nada você elogiar, você contar história. Também não adianta você pressionar ele, como você pode fazer com o dominante. Você colocar ele numa posição de autoridade, de tomada de decisão. Não. Você precisa simplesmente trazer detalhamento técnico. Vai vender um iPhone? Detalhamento técnico. Vai vender um notebook? Detalhamento técnico. Vai vender um carro? Detalhamento técnico. Uma roupa? Detalhamento técnico. Ele quer saber qual é o material. Se transpira, se não transpira, se dá mancha, se não dá mancha. Como é que ele pode fazer para lavar? Se quando ele for lavar, como é que é o procedimento que ele tem que fazer para botar para secar? O influente não está nem aí para isso. O dominante também não. Outra coisa, você tem que trazer provas e dados. Então, se você puder fazer, inclusive, uma demonstração do teu produto na frente do conforme, melhor ainda. Mostrar para ele que a tela do iPhone não quebra. Bate nela e mostra. Essa tela aqui é inquebrável. Prova para ele. Garantia de qualidade. Lembra que eu falei que no caso do estável a garantia é financeira? O estável está preocupado com o planejamento financeiro. O conforme está preocupado com a qualidade. Então, é garantia de qualidade do produto. São duas coisas diferentes. Ele não está tão preocupado com o financeiro, ele está preocupado com a qualidade. Tá, mas o que me garante que isso aqui é bom? Aí você vai trazer estatísticas. Você vai trazer provas que é bom. E você vai mostrar para ele que qualquer problema a gente troca. A gente repõe. Respeito por procedimentos. Lembra que eu falei para você? Se for vender uma camisa para um conforme, você vai falar do material, você vai falar como lava, como seca. Qual é o produto que ele deve usar na hora de lavar? Respeito por processos. O conforme ele gosta de processos. Não adianta querer atropelar. Primeiro você vai entrar em contato, depois você vai fazer uma primeira conexão, uma primeira abordagem, depois você vai levar ele para uma aprovação de crédito, depois vai levar ele para receber o produto, depois, se for o caso de um carro, por exemplo, a primeira manutenção.
Explica para ele o passo a passo. Ele gosta de passo a passo. Ok? E a quinta e última técnica é a avaliação de riscos. Porque ele vai estar sempre medindo. Qual é o risco? Qual que é o custo-benefício? Qual é o risco que eu tenho em estar conversando com você? Em estar te dando a minha atenção? Em estar comprando algo de você? Então você vai sempre fazendo a avaliação dos riscos com ele. Agora você já entendeu as características de um jeito macro de cada perfil comportamental. Com isso tudo, você já tem uma noção de como identificar cada perfil e, a partir daí, saber como se comportar diante de cada perfil. É claro que isso é a ponta do iceberg de conhecimento que eu passo no curso Método Império. Vamos usar o verbo mais preciso. Lá no curso Método Império, a gente vai esmiuçar cada um desses perfis. Como identificar e se relacionar com precisão com cada um desses perfis. Mas isso é uma conversa para nós termos mais à frente. Hoje, você deu mais um passo em direção à sua conquista em se comunicar sem travar. Com muita qualidade e clareza. E como vai tirar proveito disso? Agora eu quero que você reflita sobre tudo o que você viu aqui hoje. Acho que você se convenceu que a comunicação pode ser muito poderosa. Que usando o conhecimento de perfis, você vai alcançar resultados que talvez antes você nem cogitasse. Nessa aula de hoje, ficou claro que há uma oportunidade enorme para quem se empenha em destravar a sua comunicação e ir além. A próxima aula, a terceira dessa semana, Destrave a Sua Comunicação, se chama Destrave Sua Comunicação. Nessa aula, eu vou explicar detalhadamente o meu método e tirar todas as suas dúvidas sobre como destravar. Portanto, eu te espero lá. Continue aproveitando a nossa comunidade da Semana Destrave a Sua Comunicação. Lembre que ela só vai existir até o próximo domingo. Então, não deixe de participar. Lá você vai poder rever essa aula e a primeira aula quantas vezes quiser e vai poder enviar mensagens, ver a opinião dos seus colegas e nos mandar suas dúvidas. Clique no botão aqui embaixo ou em algum lugar dessa página para entrar na comunidade fechada da Semana Destrave a Sua Comunicação. E não perca a nossa próxima aula, Destrave a Sua Comunicação. O nome já diz tudo. Eu espero todos vocês lá. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande beijo, fique com Deus.